Olá, meu caro investidor. Eu sou o Walter do canal Renda Real. Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre DARF. DARF que é um documento tão importante, não é? Quem executa operações de compra e venda no mesmo dia, seja ações, mini índice, mini dólar, o day trader, que é a pessoa que tenta lucrar com essa transação de compra e venda. E é justamente pela DARF que ele consegue comprovar o resultado das suas operações, porque parte do seu lucro ele precisa recolher como imposto, e é através desse documento. Inclusive, ele precisa prestar contas, né, no ano seguinte, fazendo a declaração de imposto de renda, e para isso ele precisa ter as informações do ano anterior, onde ele operacionalizou ali as compras e venda, de uma planilha ou de alguma forma ele precisa fazer o controle mensal e os pagamentos ali das DARFs, né? Eventualmente, se ele obteve lucro em cada mês. E é esse assunto que eu quero abordar aqui. Se ele te interessa ou te agrada, inscreva-se no canal. Bem, afinal de contas, o que é a DARF? A DARF é um documento simplesmente de uso para arrecadação do imposto para a Receita Federal, né? E quando gerar a DARF? A DARF ela precisa ser gerada mensalmente, sempre que fechar o mês com lucro. No prejuízo, não se paga nenhum imposto. Quanto pago em day trade? Em day trade, que é comprar e vender no mesmo dia, seja índice, dólar, opções, ações, 20% sobre o lucro. Os 20% é sobre o total da nota? Não, é sobre o lucro líquido. Tira-se todas as taxas, emolumentos, corretagem, registro, sobre o lucro líquido. Eu vou ter um exemplo aqui de uma nota que eu fiz aqui de compra e venda, aqui no caso mini dólar em azul ali e mini índice em verde. Aqui é o rodapé dessa nota e eu tenho ali os valores que eu obtive nessa transação. O mini dólar me rendeu R$ 50 de lucro e o mini índice R$ 147. O total R$ 197 nesse dia. Operei os dois mini contratos, índice e dólar. Bem, o total da nota foi R$ 209, menos R$ 12 de taxas operacionais, emolumentos, corretagens, etc. É igual, então, ao total líquido de R$ 197. Esse 197, eu preciso tirar ainda, ali em amarelo, o imposto retido na fonte, que é o IRRF. Ele já é descontado no momento da nota, né? A corretora tirou a nota, ela já recolhe esse imposto para a Receita. Então, ele é 1% esse imposto, né? E ele, na verdade, o que eu recebi em conta da corretora, apesar de o 197 ser líquido, como abateu 1% do imposto, eu só recebi, então, o 195,03. Então, 1% de 197, 1,97. Eu vou fazer o lançamento desses dados na minha planilha de controle, que vai ser muito mais prático e ilustrativo, facilitando bastante o entendimento. Bem, uma rápida apresentação aqui da planilha. Aqui eu tenho todos os dias do mês, eu tenho os ativos, mini dólar, mini índice, juros e outros. Aqui é onde eu vou lançar o meu imposto retido, que é 1%. Então, eu estou no mês de março, por exemplo, né? E esses dados que eu tenho aqui, ele é referente aos dados
equivalente à minha declaração de imposto de renda. Ele é muito parecido com a planilha de imposto de renda, já está disponível na mesma ordem. Bem, eu vou lançar os dados, vai ficar bem mais simples de entender. Bom, eu tive então um lucro no mini dólar de R$ 50. Eu lanço aqui. E no índice eu tive um lucro de 147, que é aquele valor ali em verde na minha nota. O total já deu lá embaixo 197. Eu não posso esquecer de colocar aqui em amarelo o meu imposto retido de 1,97. Por quê? Porque ele vai abater esse imposto retido do meu valor ali que já está dando imposto a pagar embaixo de R$ 39,40, que é 20% da minha base de cálculo do imposto de R$ 197. Já está me dando ali um imposto a pagar, uma DARF a pagar. Aí, quando eu coloco o imposto retido, então o valor já abate. Os R$ 39,40 menos 197, R$ 37,43. Aí, encerrando esse mês somente com essa operação, eu fecho o mês de março em lucro, R$ 197. Então eu tenho que pagar a DARF de R$ 37,43. Aí quando eu venho e pago R$ 37,43, já aparece para mim imposto pago. Então esse mês estaria fechado, encerrado. Continuando aqui a apresentação e os questionamentos. Afinal de contas, o que é imposto retido? Bom, o imposto retido, a Receita ela retém esse 1% de IR, né, que é Imposto de Renda Retido na Fonte, sobre o lucro na nota de corretagem do dia. Então, eu fechei a nota, fechei as minhas operações, se deu lucro, sobre esse lucro, ela já vai reter 1%, quer dizer, eu já vou pagar 1%. Então, quando eu for fechar o meu mês, eu não posso pagar 20% novamente, que eu vou estar pagando 1% junto. Eu tenho que tirar esse 1%, que é o que a minha planilha faz. Tem mínimo para esse pagamento? O pagamento da DARF? Sim. O mínimo da DARF é R$ 10. Então eu vou colocar um exemplo aqui. Se eu tive um prejuízo aqui no dólar de R$ 150, eu vou diminuir ali o meu imposto a pagar. Aí eu tenho que tirar aqui o que eu paguei do exemplo anterior, né? Quando eu coloco esses R$ 150 de prejuízo, o que acontece? Fica um imposto a pagar de 7,43. Como é menos que 10, nem aparece para mim aqui pagamento de DARF, porque ficou abaixo de R$ 10. Mas permanece os 1,97 de imposto retido. Paga imposto na declaração deveria ter organizado e pago mês a mês, se apurou o lucro. Então, toda vez que eu fecho o meu mês, apurei o lucro, eu tenho já que pagar o imposto sendo maior que R$ 10. Porque se eu não pago e fico em atraso, eu tenho problema com a Receita, porque pode até bloquear o meu CPF. E quando fecho no prejuízo, não pago nenhum imposto e levo esse prejuízo para abater impostos futuros. Eu vou pegar um outro exemplo então aqui. No índice, digamos que eu continuei operando aqui nesse mês e eu tive um prejuízo de R$ 200. Como é prejuízo, não tem imposto retido. E aí o que acontece? Eu estou agora com um prejuízo de R$ 153. Não tem imposto a ser pago, permanece 1,97 de imposto retido, porque dentro desse mês, apesar de eu estar em prejuízo, eu tive um dia que eu tive lucro e sobre esse lucro teve imposto retido. E se virar o ano no prejuízo? Bom, através dos meus controles, no caso aqui nesse exemplo, essa planilha, eu carrego o prejuízo para janeiro do próximo ano. Então, digamos que eu não opere mais durante esse ano e fique com esse prejuízo. Eu vou carregando esse prejuízo mês a mês. Virou o ano, eu lanço esse prejuízo na minha declaração anual da Receita. Então,
Eu vou colocar como exemplo aqui. Digamos que eu continuei operando e deu um prejuízo de R$ 1.000. Vou exagerar um pouco aqui. Não tem imposto retido, porque é prejuízo. Só que agora eu estou com prejuízo de 1.153. Então, o que eu vou fazer? Se eu abrir aqui abril, aqui eu encerrei esse mês. Digamos que então eu fechei, nesse exemplo, em prejuízo. Estou ainda lá com o meu 1,97 de retido e estou com prejuízo aí de 1.153. Aí eu, abrindo abril, o que acontece? Esse meu prejuízo, ele está lá na minha linha de resultado negativo até o mês anterior, quer dizer, eu tenho que compensar esse valor nos próximos meses se eu operar e obter lucro. Posso carregar o prejuízo? Sim, basta organizar e lançar na declaração anual, por mercado. Quer dizer, se você tem um prejuízo em day trade, no mercado futuro, você vai colocar nessa posição. Se você tem um prejuízo em mercado à vista, que é swing trade, enfim, você tem que colocar cada prejuízo no seu devido mercado. Não paguei a DARF no mês. E agora? Bom, se você não pagou a DARF, precisa gerar a DARF e pagar com juros e multa. Então, você tinha uma DARF a ser paga. Digamos que, vamos supor, eu vou pegar um exemplo aqui, mês de abril, né? Eu estou com esse prejuízo acumulado, mas eu operei e tive lá 500 de lucro no dólar. Depois eu tive no outro dia 500 no índice. Depois eu tive de novo 500 de lucro no dólar de novo. Não vamos podemos esquecer que cada um desses dias eu tenho o IR, né? R$ 5 aqui, R$ 5 aqui, R$ 5 aqui. Aí o meu imposto retido agora é R$ 15, mas somado com 1,97 que era do mês anterior, e eu tenho um lucro de R$ 347 e o imposto a ser pago R$ 69,40, porém abate os IRs, aí sobra R$ 52,43. Bom, eu tenho um imposto a ser pago aqui, eu tenho que gerar a DARF e pagar esse imposto. A DARF, inclusive, aparece ali já para mim que ela sempre vence até o último dia do mês seguinte. Então, eu estou aqui em abril, eu tenho para pagar essa DARF de 52,43 até dia 31/5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar a DARF, eu vou explicar isso logo mais, eu tenho que gerar a DARF e pagar os 52,43. Aí eu fico, esse mês fica tudo certinho. A DARF paga, foi um mês positivo, eu tive lucro e já acertei as minhas contas com a receita. Mas digamos que eu não pago essa DARF agora e eu fico com ela em atraso. O que vai acontecer? Eu vou ter que, quando gerar essa DARF em atraso, ela vai ter 0,33% ao dia, com limite de 20% de multa e correção pela Selic de juros, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado e sempre avaliar o meu resultado e fazer o fechamento. Se for positivo, gera-se a DARF e paga até o vencimento, que é o último dia do próximo mês. Se tiver prejuízo, eu não me preocupo com DARF. Próxima questão: é uma DARF para cada ativo? Não. A gente já viu aqui que não é uma DARF para cada ativo. Eu estou aqui simulando com índice e com dólar, e se eu operasse juros, poderia pôr junto. Por quê? Porque se trata de mercado futuros. E é uma operação de compra e venda no mesmo dia, que é day trade. Se fosse swing trade, seria um outro mercado, então, seria outro tipo de operação. Mas eu estando dentro dessa mesma operação, eu posso. É uma DARF só. Como declaro o day trade? Bom, é feito separando lucro e prejuízo por mês e por ativo.
eu vou fazer um lançamento para a gente acompanhar isso com detalhes. Bom, essa é a primeira página da declaração, do programa de declaração de imposto de renda, onde eu tenho aqui a aba renda variável, aí eu clico nela, abre para mim operações comuns e day trade, aí aqui titular e dependentes, eu tenho aqui todos os meses, conforme eu tenho lá na minha planilha, eu tenho aqui os tipos de mercado, tem o mercado à vista, opções, futuros, que é o que eu estou exemplificando, e day trade. Então, eu vou na próxima mostrar com detalhes o lançamento agora. Bom, aqui eu tenho então o lançamento do dólar, foi R$ 50. Já no programa da Receita, é praticamente idêntico à minha planilha. Então, eu tenho R$ 50 lançado no dólar, 147 do índice. E aqui no resultado líquido do mês, assim como na minha planilha, eu tenho 197. A base de cálculo é o 197, 20% que é o que a Receita determina para day trade. Então eu tenho o imposto devido de R$ 39,40, porém não é o imposto devido final ainda. Por quê? Na consolidação do imposto, eu tenho que abater R$ 1,97, que é o imposto retido que foi recolhido na minha nota de corretagem, naquele primeiro exemplo que eu coloquei na planilha. E assim, o meu imposto devido é os 37,43. Na planilha e no mês, inclusive, que eu estou operando, eu tenho que fazer o fechamento do mês com o pagamento do meu imposto. Uma vez eu pago o meu imposto, no momento da declaração, eu simplesmente, ali circulado de verde, eu simplesmente declaro para a Receita Federal que eu devia e paguei. Então, na verdade, a declaração de imposto de renda não é um pagamento de imposto. Eu vou declarar tudo o que eu fiz durante o decorrer dos meses e do ano anterior. Então, se eu tinha imposto a ser pago, é na declaração que eu vou dizer, olha, realmente eu paguei. Não declarei prejuízo. E agora? Bom, se você tinha algo a ser pago e não pagou, então vamos dizer que eu não paguei esse imposto e fiquei lá, pagar DARF, venceu e eu não paguei, bom, chegou o momento da declaração. O que eu faço? É possível fazer a retificação das declarações de anos anteriores, 2019, 2018. Para isso, tem que baixar o programa referente ao ano 2019, por exemplo, pegar todas as notas de corretagem desse ano, solicitar a sua corretora, fazer o lançamento disso numa planilha para organizar as informações, pagar, gerar primeiro as DARFs, pagar as DARFs, depois vir no programa da Receita Federal e fazer a declaração de uma forma correta, dizendo que determinado mês você fez os devidos pagamentos. Posso acumular IRRF e prejuízo? Sim, já vimos que sim. Mesmo em um mês com prejuízo, nos dias que eu tive lucro, foi calculado o IR, foi retido, então eu tenho que, esse IR eu tenho que lançar ele na minha declaração e o prejuízo eu tenho que lançar ele também na declaração e no meu controle para abater em lucros futuros e pagar menos imposto. Por exemplo, vou pegar esse meu lançamento aqui, que eu já lancei inclusive na declaração, eu estou aqui com lucro e tenho um pagamento aqui de R$ 37,43. Eu vou considerar que eu continuei operando nesse mês e tive então um prejuízo de R$ 1.000 no dólar. O que aconteceu? O meu lucro virou prejuízo de 803. O meu imposto retido continua aqui, porque nesse mês, apesar de eu estar em um prejuízo agora,
eu tive um dia de lucro. Bom, o que acontece nesse caso? Eu estou em março, abril, eu carrego esses 803. Ele virou um prejuízo a compensar. E imagina se eu seguir até o final do ano, ou de repente já seria aí o mês de dezembro, enfim, eu encerro o ano com esse prejuízo, 803. O que, que acontece em janeiro? Bom, quando eu entro o ano, em janeiro, esse prejuízo eu tenho que estar anotado, porque na declaração e no meu controle eu tenho que lançar esse prejuízo. Então eu coloco menos 803, aí eu mantenho um prejuízo a compensar. Para um eventual lucro, eu vou pagar menos imposto. Isso tanto aqui no meu controle quanto na declaração de imposto de renda. Aliás, principalmente na declaração. Então vamos supor, se eu tenho agora um lucro no dólar em janeiro de 500, eu tenho um lucro, porém eu não estou pagando imposto. Por quê? Porque eu estou abatendo o meu prejuízo do ano anterior. Vamos dizer que eu fiz uma nova operação no índice de 300, ainda abati o meu prejuízo. Agora vou colocar mais um lucro de R$ 100 no índice. Agora sim, agora foi calculado 19,40. Olha só que interessante, né? Eu tenho que colocar o imposto retido. Aqui é R$ 1, aqui 3. Isso aqui já foi retido na nota de corretagem. E aqui R$ 5. Olha só que interessante. Agora eu pago, ao invés de R$ 19,40, eu tenho R$ 9 para descontar dos R$ 19,40 e eu pago R$ 10,40 de imposto. Aí, ok, eu venho aqui, já mostra para mim ali, ó, pagar a DARF. Eu não posso deixar passar esse prazo, que é o último dia do mês seguinte. Eu estou em janeiro, 28/2. Bem, eu pago R$ 10,40 e encerro o meu mês de janeiro com lucro e imposto pago. Como gerar a DARF? Bom, eu posso entrar num aplicativo do banco. Eu sei que no Bradesco, por exemplo, você entra no aplicativo, coloca o código 6015, que é o código da DARF de renda variável, Bovespa, né? Ou um site da Receita. Vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser entrar, entra direto, e vou fazer rapidamente uma DARF agora. Bom, eu já vou colocar o meu CPF, data de nascimento, confirma se não é um robô, ok. Aqui em observações nem precisa colocar nada, mas se quiser colocar alguma observação do que se trata, né? Importante é o código 6015, o período, que é importante, no meu caso aqui é referente ao mês 3, e o valor, calcular, dar uma conferida, principalmente no período, e emitir a DARF. Pronto, temos a DARF já pronta para fazer o pagamento. Bem, pessoal, esse era o tema de hoje. Espero que tenham gostado e agradeço muito se vocês puderem se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.